Olá, pessoal! Muito feliz em estar com vocês aqui hoje em mais um episódio do Pediatrando, o programa do Núcleo de Pediatria do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, onde a gente fala sobre infância, adolescência e todas as coisas correlatas, tá? Tudo que vocês têm interesse, a gente vai trazer. Surgiram que a gente traz por aqui. Hoje, muito feliz em conversar sobre desenvolvimento neurológico infantil, como estimular e identificar sinais de alerta. Como é que a gente sabe que a criança está se desenvolvendo bem? É isso mesmo? Tem algum sinal que exige atenção? Como estimular de forma saudável? Entre muitas e outras coisas, nós vamos conversar com dois grandes especialistas, neurologistas pediátricos, meus colegas queridos. Estamos aqui hoje com o Dr. Rudimar Riesgo. Muito bem-vindo, Rudimar. Obrigado pelo convite. E a doutora Jusceleide Fátima Visoni Melo. Obrigada pelo convite. Muito feliz em ter vocês aqui. Vão explicar para nós muita coisa, vai ser uma conversa bem informal, tá, pessoal? Nada assim, a nossa proposta não é dar uma aula, é tirar dúvidas comuns, é conversar, é instigar, tá? E vamos começar, então, com uma coisa bem prática, assim. Como é que a gente sabe? Vamos começar, Rudimar, pode ser? Pode ser. Vamos começar assim na prática, doutor Rudimar. Como é que uma criança está se desenvolvendo bem neurologicamente? Como é que eu posso dizer que ela está indo bem lá quando está começando? O ideal é que a criança tenha um médico de referência para poder ajudar a família, dar orientações, assim. Mas, no geral, a criança que está feliz está bem. Então, se a criança está infeliz, ela não está conseguindo sorrir, não está conseguindo brincar, alguma coisa está errada. Nem todas elas são médicas, mas enfim. O ideal é que a criança, para que ela se desenvolva bem, ela tenha um ambiente onde ela possa brincar com objetos e não brincar com objetos que eram usados no século passado. Porque as telas... Não os eletrônicos. As telas estão atrapalhando o desenvolvimento das crianças. Então, se possível, brincar com outras crianças. Então, assim, eu sempre falo para as famílias, olha, se a sua criança está com problema na fala, a melhor forma da senhora ajudar ela é colocar ela com outras crianças. Se ela conviver com outras crianças, ela vai ter vários fonoaudiólogos de graça, né? Porque o estímulo com as outras crianças ajuda ela a se desenvolver. Então, basicamente, a criança ser feliz e a criança ter possibilidade de brincar de faz de conta, que é o mais importante. Muito interessante tu falaste, brincar de faz de conta, né? Criar um mundo imaginário, né? Mas antes disso, a gente já começa também pela saúde dentro do ventre materno também. Algumas coisas podem estimular melhor o desenvolvimento neurológico, como a mãe, aquela história da mãe cantar, ouvir músicas. Como é que é, Juscelei? Acho que sim, acho que todo estímulo é válido, né? Mas principalmente acho que a mãe ter a tranquilidade de poder ter uma boa gestação, ter uma boa alimentação, né? Ter uma tranquilidade, um apoio da família. Então, acho que isso só vai favorecer, porque se a mãe não tem essas condições durante a gestação, certamente no momento do parto, nos primeiros meses da criança, essa mãe não vai estar bem. Então, isso já não vai favorecer o bom desenvolvimento da criança. E até durante a gestação, uma coisa legal, assim, o bebê ouve, a partir do 3º, 4º mês, ele já ouve. Então, ele é capaz de reconhecer a voz, e é isso que falasse, né? Conversar com o bebê. Houve uma época no século passado que tinha os CDs, né? Que era música para o bebê, Mozart para bebês. Sim, exatamente. E tal. Exatamente, eu peguei isso ainda. Então, assim, é uma coisa legal, assim. Pode conversar com o bebê, deve conversar com o bebê, e logo depois que nasce, claro, o bebê depende totalmente da mãe, né? Então, assim, não se afastar, não terceirizar, dentro do possível, nas possibilidades, né? Tentar dar o máximo de tempo e cuidado para a criança. Isso é muito interessante. A questão da terceirização, né? Muitas vezes a mãe trabalha, o pai trabalha, ninguém tem tempo. Ou tem uma avó, ou contratam alguém. Como é que é isso? Como é que essa terceirização tem? Podemos terceirizar? Até que ponto a gente pode? Como é que é isso no desenvolvimento da criança neurológico? Assim, uma pessoa especialista nisso? Ou simplesmente uma pessoa que sabe brincar já seria suficiente? O que tu achas, Gisele? É que nos primeiros meses a presença da mãe é primordial, né? Tem a amamentação, né? Tem o estímulo materno que é fundamental. E claro que depois, com apoio, muitas vezes a mãe tem que voltar ao trabalho, aí entra a função de vó, muitas vezes entra a educação infantil, a creche, né?
saber escolher bem o ambiente onde a criança vai ficar depois, se a mãe tiver que se ausentar. Mas nos primeiros meses tem que ser com a mãe. Tem que Né? ser A com a mãe, né? amamentação é primordial e, tipo assim, a mãe é quem vai, né, continuar transmitindo aquilo que foi feito durante a gestação, vai continuar transmitindo depois para a criança. E por isso que no Brasil a gente tem uma O legislação tão afeto moderna, vai ser né? ali na... Que pode ficar em casa os 4 meses, né? Isso é uma coisa muito boa, Até né? 6 meses. Até Dependendo da 6 meses. empresa. Ah, Dependendo da empresa, até 6 meses. Sim, muito bom, muito bom. Podia falar para nós, Udimar, quais são os marcos do desenvolvimento para crianças pequenininhas? Assim, o bebê nasce e ele, assim, pessoal, ele não enxerga muito longe. Então, a acuidade do bebê é 1 palmo, não muito mais do que 1 palmo, do recém-nascido, né? Então, não adianta a gente estar lá na frente do berçário, 3, 4 metros, e abanar para o bebê, porque ele não vai enxergar a gente. Eles gostam mais de formas arredondadas. Parece que eles gostam mais da cor vermelha, o que é uma sacanagem, né? Opa! Porque eu sou gremista. Mas eles já são capazes de sorrir, não é um sorriso ainda que tem assim, né, um contexto de social, mas eles conseguem. E então ficar bem perto do bebê, ele consegue acompanhar com os olhos no início, depois ali pelos 2 meses ele firma a cabecinha, né? E depois ali pelos 6 meses já consegue ficar sentado, é o que a gente espera. Lembrar que ali, por volta dos 4 meses ele já está rodando, né? Girando sobre o próprio corpo. Começa os riscos aí começam né? as quedas. Tem que começar a cuidar, isso é verdade, levantar a guarda para não deixar a criança se machucar quando cai. E ali com 6 meses já consegue sentar, então já começa a tentar fazer a transição, vai juntando com as coisas do pediatra. E uma coisa legal assim dos 6 meses é que o bebê é uma fase bem mais tranquila, assim, sabe? Ele é mais sereno e consegue botar o dedão do pé na boca, coisa que as crianças maiores já não conseguem. E ali, pelos 8 meses, começa a estranhar as pessoas, isso é bem normal. O pediatra chama, né, a angústia dos 8 meses, começa a estranhar, faz um beicinho quando vai consultar com o pediatra. E não é porque não gosta do pediatra, não né? é porque não gosta, é porque é normal, E aí já consegue se agarrar nos móveis, se agarrar no chiqueiro, consegue ficar de pé, né? Não usarem andador para nós neurologistas e para os pediatras, e enfim, é bom que ele chegou não a ser use... proibido e a gente perdeu isso. A Sociedade de Pediatria tentou, né, proibir. Chegou a ser proibido, então, porque a criança no andador ela não aprende a sustentar o corpo dela, ela aprende a patinar. Sem falar no risco de acidente, né? Eu e os sempre acidentes. digo que se a criança não está pronta para ficar de pé, ela não, né, vai forçar. Vai forçar uma musculatura que não está. E ali, perto de 1 ano, já consegue, né, ficar em pé sozinha. Tem uma coisa bem legal que a criança, quando está se preparando para caminhar, ela joga os objetos no chão. Isso é bem curioso. Eles jogam no chão porque eles ficam mais ou menos regulando o tempo que leva para fazer o barulho. É que nem um morcego, assim, para ver o eco do, uma coisa do som instintivo. E a noção, assim, de distância, eles conseguem se arrastando, engatinhando. Não se preocupe se não engatinhar direitinho, pode engatinhar de costa, de lado. Isso é engatinhar. Né? Isso é engatinhar, desde que se desloque. Então, a noção de distância é se deslocando. E a noção de profundidade jogando os objetos. E uma coisa em seguida está caminhando. As crianças que usam andador acabam atrasando o desenvolvimento. Muitas vezes não engatinham e demoram mais para caminhar. Às vezes o andador não apressa, né? Sim. E perto do primeiro aniversário são 2 coisas. Falar e caminhar, não necessariamente nessa ordem. Na mesma ordem. Parece que os que caminham antes falam depois... E os que falam antes caminham depois. E as meninas, é claro, né? É isso que eu ia perguntar, a diferença de sexo, né? A diferença de sexo. Ela se desenvolve mais rápido. Sempre. E a gente está vendo alguma mudança nesse padrão? Porque a gente vê algumas coisas, eles estão mais precoces, né? Se tem visto isso também em crianças pequenas? Ou tu acha que ainda... Antes de 1 ano, acho que não. Acho que antes de 1 ano, é um não, padrão, né? assim. Mas depois de 1 ano... Tem visto. E um risco muito grande é a exposição à tela, pessoal. Claro que as pessoas não dão para bebês, mas eu conheço gente que dá. Não, isso está acontecendo muito. A gente vê direto nos restaurantes, por exemplo. Né? Isso é muito, muito ruim. Nem pensar em tela nos primeiros 2 anos. Zero. Ao invés da criança zero. estar participando com a família, né? Dos momentos
que podem estar juntos, a criança fica isolada com a tela e a família. Como é que é essa relação com o cérebro da criança? Como é que ela interpreta estar ali com a tela ao invés de estar com aquele estímulo com a família? Por que é ruim? É que a tela vai ter a animação, vai ter o movimento, vai ter o desenho, vai ter o colorido, né? E às vezes a família não está dando, né? Não tem essa competição não, aí. Não tem. O aprendizado social fica zerado. E a parte social, ela antecede a linguagem. Então, se a criança interage com uma tela e não interage com pessoas, lá adiante ela pode ter dificuldade. Muito interessante sua colocação. A parte social deve antecipar a parte da linguagem. Com certeza. E não é isso que a gente está vendo. E talvez Exato. a gente tenha vendo essas crianças falando coisas até, e surpreendentemente, às vezes agressivas, perigosas, justamente por causa disso, né? Eles não conseguem compreender aquilo que eles estão imitando, que eles estão ouvindo na tela. E elas imitam muito, né? Então, e quem é que faz a triagem do material que a criança tem acesso? Claro que uma criança pequenininha são brinquedos, mas esses brinquedos, eles acabam neurologicamente não sendo legais. Mas nós que atendemos muitas crianças com transtorno do espectro autista, assim, que estão exagerando no tempo de telas, quando a gente orienta para que suspenda as telas completamente, a evolução é um salto. É Surpreendente, assim, de um mês para o outro se vê um salto enorme no momento que a criança deixou de usar as telas. Isso que a doutora Juscelei falou, a gente nota assim, por exemplo, às vezes tu vai atender uma criança que já chega para ti medicada porque tem uma série de dificuldades de comportamento. E a gente identifica que usa muita tela. Então, antes de mexer nos remédios, mexe na tela. Tu tira a tela, melhora o comportamento e daí tu pode tirar o remédio. Senão tu vai ter que dar a tela e dar o remédio para compensar as dificuldades do comportamento. E não tem como tirar a tela se a família toda não se mexer, né? Se a família também sair da tela. E com as crianças que mesmo que não sejam típicas, né? A revolta, quando a gente orienta para que suspenda as telas ou que se limite o tempo, elas ficam muito revoltadas com a gente. E os pais jogam de volta para o médico, né? Sim. O médico está dizendo isso, mas na verdade é algo que a família tem que combinar, né? Exatamente. Eu sempre digo, eu tenho que tirar a criança das telas e os pais juntos, né? Sim, as duas coisas, né? Não tem como explicar para a criança que a criança não vai poder usar a tela, mas os pais estão usando. Então, e as crianças me dizem, mas fulano chega em casa e só fica no celular. Não quer? Sim, quem deixa, quem deixa. Não, os pais, né? Que estão... Óbvio. Vira um babá eletrônico. Sim. Então, falando sobre isso, bebês, tá? Hoje a gente vê... Eu tive há pouco tempo viajando e eu vi um casal com uma criança de uns 3 anos e eu até fui dar os parabéns porque ele não estava com o celular, mas a criança estava bem quietinha. A criança estava com o celular, só que estava escondido, na verdade. E ao conversar com o casal de brasileiros, ela pegou... os pais me disseram, se a gente quer tomar café em paz, não tem outra maneira. Tem outra maneira? Como é que a gente faria com uma criança? Mas antes não tinha. Como é que se fazia? A gente conversava, sentava, cantava para a criança, brincava, né, fazia desenhos, jogava. Brincar de faz de conta é o que substitui isso. E às vezes os pais desaprenderam de fazer isso e não é uma culpa deles, é uma coisa do tempo mesmo, né? Mas a gente nota que quando eles estão orientados e eles conseguem reassumir o papel deles, a criança melhora. Ou seja, quando ele se sente empoderado para isso, né? Exato. Que é isso que nós estamos tentando fazer aqui hoje, dar de volta esse poder para eles, né? E eu vi uma vez o Dr. Carlos Gadia falando que as terapias servem para treinar os pais, principalmente. Os melhores terapeutas são os pais. Quando a criança... Melhores professores, melhores terapeutas, Exato. É bem e isso, precisamos gastar caro em brinquedos para fazer isso? Não, né? Não. Às vezes tu dá um brinquedo caríssimo e aí tu pega um outro brinquedo que é super, super simples e a criança às vezes prefere aquele outro que é bem simples. Tem que cuidar muito, né? Às vezes a gente nota que os pais querem resgatar alguma coisa que ficou lá atrás da infância deles, né? Compensar, né? E compensar, às vezes, a falta de tempo também, justificar o excesso de trabalho. E a culpa por não poder estar em casa. E aí a gente tem as duas coisas boas, as duas coisas nas telas, o lado bom e o lado ruim. Tu pode também utilizar um computador para
ter ideias de jogos, por exemplo, não? Existem Pode, várias ideias pode. lúdicas que os pais podem recorrer, né? E ajuda no desenvolvimento. Mas mesmo assim a gente sempre orienta para que limite o tempo, né? Não vai ficar o dia inteiro Não, utilizar fazendo... como se fosse uma Sim. ideia para o pai, e não para a criança brincar lá, né? Como sugestão, como sugestão de exatamente, brincadeira, é pros verdade. pais. Me diz uma coisa, pode ser para a doutora Juscelei. Existe um padrão esperado de desenvolvimento para todas as crianças, como foi comentado agora, ou ele pode variar para as crianças? Pode variar de uma criança para outra, né? Mas tem o tempo certo, o limite para acontecer. Então, e como é que assim, se percebe isso? porque as crianças têm o desenvolvimento, tem um marco do desenvolvimento, né? Então, a criança tem que sustentar a cabeça até tal idade, ela tem que sentar até tal idade, ela tem que caminhar até tal idade. Então, pode variar, às vezes, de um pouquinho, passou um pouquinho, às vezes a criança ficou doentinha naquele mês, atrasou um pouquinho aquilo, mas, assim, foi uma coisa eventual, mas depois alcança o que deveria ser. A criança está com 6 meses, está com 9 meses, não senta, tem alguma coisa errada. Sim. Então, assim, cada criança tem seu tempo, mas tem o limite de normalidade para isso. E existem coisas mais grosseiras que as outras pessoas pegam, mas existem coisas mais sutis que o pediatra pegaria, né? Exatamente. Se ele estivesse. Não, com certeza. O pediatra é quem vai digamos assim, é quem nos encaminha os pacientes, principalmente, né? Claro que tem a procura direta da família, mas, assim, a percepção do pediatra é muito mais precoce do que da família, por exemplo. E vocês não veem como perigoso hoje que o pediatra está sendo visto no SUS como um especialista de atenção secundária? É um clínico que tria para mandar para um pediatra. Não é para um neuropediatra, não é para um endocrinopediatra, é para o pediatra. Não é algo perigoso isso? Ou não deveria ter ele lá na frente? E o tempo que, tipo assim, vai ter que fazer uma consulta, né? Primeiro com uma especialidade, para depois ir para o pediatra. E o tempo que isso se perde, um mês é muito significativo para a criança que tem meses. Eu particularmente, eu advogo a presença do pediatra na atenção primária. É muito perigoso, na minha opinião, é arriscado. É uma pessoa que não está acostumada a atender crianças assumir sozinho esse posto. Isso eu assumo porque eu, enfim, já tenho uma certa experiência e trabalho nisso. E nós temos que pensar, quem atende criança é porque gosta de atender criança. Exato, não é um adulto... Tem uma aptidão para isso, tem o dom para isso. E atende só criança, né? Ele é o especialista da criança. Exatamente. Então, ele vai perceber muito mais precocemente que qualquer outro. Qualquer coisa mais sutil. Exatamente. E às vezes, não que os outros médicos sejam bons ou não, mas então tu empodera aquele médico de família, aquele clínico, tu ter um pediatra ao lado dele. Não tenha dúvida. Né? Eu tenho essa experiência na universidade. Eu leciono lá já há 20 e poucos anos e eu passei pelo menos uns 10 anos numa unidade básica. Uhum. E trabalhando dentro do departamento de pediatria na unidade básica de saúde. E a gente aprende juntos. Então, o médico da família aprende conosco e nós aprendemos com eles. E o atendimento da criança é bem melhor. E nós ainda temos isso, mas não é em todas as unidades. Eu acho que deveria de ter. Voltar a ser o que era Hoje a gente antes. não encontra mais pediatras. A gente fez um levantamento do sindicato. A gente não encontra mais pediatras de acesso livre. Né? Vocês lembram quando não tinha, por exemplo, pediatra na sala de parto? A incidência de crianças com sequelas neurológicas? Exatamente. Porque o tempo na sala de parto são segundos. E o tempo no primeiro ano de vida, às vezes 1 mês, 2 meses, 3 meses, causa danos para a criança. Então, irreversível. Então, essa urgência, essa janela de oportunidade, a conta vem depois. Não tem como. Isso é... E me diz uma coisa, tá? Comparar, agora falando especificamente da questão de criação de filhos e desenvolvimento, né? Quando um atraso na fala ou na interação social, como a gente falou, deve acender um sinal de alerta? Em que momento? No primeiro mês? Com mais tempo? Como é que é? Se perceber que, tipo assim, tá chamando a atenção da criança, a criança não direciona o olhar, né? Ou seja, desde o pequenininho. Desde o bebê.
Então, assim, desde os primeiros meses. Aí a gente já tem que fazer a suspeita de várias situações. A criança pode ter uma perda auditiva, pode ser um transtorno do espectro autista, a criança pode ter um retardo. Então, assim, desde os primeiros meses tem que ter a preocupação com a linguagem. A linguagem falada, claro, que vai ser lá por volta de 1 ano, mas antes a criança vai balbuciar, ela vai atender aos chamados, ela vai reagir, né, aos sons, e depois a fala vem com essas respostas. Se a criança não responde a isso, ela não vai falar. E falando especificamente do autismo, autismo, alguns anos atrás, ele não era identificado cedo, né? E várias coisas mudaram. Hoje a gente consegue identificar ele um pouco mais cedo do que há 15 anos atrás, 20 anos atrás. É que hoje tem mais informação, né? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. A grande maioria dos pacientes que chegam para nós no consultório, a família já suspeita, já vinha com a suspeita, né? Ou na creche, ou na escola. A escolinha encaminhou. Então, assim, a família já vem com a suspeita antes, e nós somos da época do antes, né? É verdade. Chegavam com mais idade. Era pior, né? Com 4 anos, 5 anos. E antes não tinha, digamos assim, essa oportunidade de terapias, não tinha formação, não tinha terapeutas com formação para atender. Né? A gente foi aprendendo a lidar com o tempo. Com o tempo, é verdade. Mas tem, assim, sinais bem precoces. Por exemplo, na hora da amamentação, a criança não fixa o olhar na mãe, ou isso que a doutora Jocelyn falou, tipo, é chamado e não olha, não tolera muito o toque, mesmo desde bebê, depois está convivendo com outras crianças, prefere brincar mais sozinho, mas não é uma coisa assim de índole mais quietinha, é uma coisa que é um conjunto de sinais, e daí é muito importante que as pessoas que lidam com crianças saibam como se dá o desenvolvimento normal da fala. E nesse sentido, assim, tem que saber que a criancinha, ela primeiro começa a balbuciar em alguns meses, depois fala tá, papa. Depois eles já começam a falar frases apontando as coisas. Apontar as coisas é importante. E o gesto de apontar é intenção de se comunicar, tesão de falar, necessidade de falar. Então, as crianças que têm autismo grave, às vezes os terapeutas ficam ensinando a criança a apontar para ela poder depois subir todos os degraus da fala. Ter uma comunicação. E depois fala a frase de uma palavra só, né? Quer, água, não quer. E tu não atende situações que as famílias chegam a criança falava com 1 aninho, já falava várias palavrinhas e de repente perdeu. Regrediu. Isso é bem importante, pessoal, porque 20% das crianças que estão dentro do espectro do autismo têm esse tipo de situação. Os pais têm vídeo, têm filme, a criança no primeiro aniversário dava tchau, falava umas palavras, e geralmente com 1 ano e 6 meses, não é um número mágico, mas entre 1 ano e 6 meses e 1 ano e 8 meses, eles param de falar e param de olhar. Não fala mais nada. E não tem nenhum transtorno do desenvolvimento que seja desse tipo. É o único. É o único. Não é problema de atraso na fala, não é coisas específicas do fono, assim, que não estariam dentro do autismo, vamos dizer assim. Então, abrir o olho na criança que vinha falando e que, de repente, parou de falar. E não é aquela tímida que ficou com, a gente chama de mutismo seletivo, né? Encabulada e tal. Sim. Era aquela que, perto do 1 aninho, estava indo super bem, e entre 1 e 2 anos, ficou diferente. Tem que cuidar. Isso, que isso é bem importante. E autismo pode ser familiar? Deve, não é que deve. Tem muita chance de ter algo genético junto. Se torna mais de 90%. E quais seriam as causas? Essa é uma boa pergunta, de $1 milhão. Eu sei. Então, assim, eu sempre, de rotina, eu sempre peço avaliação genética, né? Porque pode ser que agora, nesse momento, a avaliação dê resultado normal, mas se der resultado normal, eu oriento para repetir em 5 anos, porque os exames mudaram muito. Eu tive pacientes que, numa primeira avaliação, há muitos anos atrás, a avaliação foi normal, e agora apareceu alterações quando foram fazer uma avaliação
com exames mais atuais, apareceu lá coisas que alteração não eram genética, que medidas. antes não tinha. Na verdade, não tinha como medir. E agora tu tens Exatamente. como Então, os exames detectar. talvez eles não consigam detectar agora, mas daqui a 5 anos eles podem mudar. Mas até é bom que os ouvintes, e quem nos assiste, eles se guardem assim que o exame genético, ele não é para fazer diagnóstico. Não. Não existe um exame É para fazer diagnóstico. diagnóstico etiológico. É para saber a causa, para ir atrás da causa. O diagnóstico ainda é clínico, né? Tem um pesquisador brasileiro que a gente fica com orgulho, ele chama Micklin. O Amiclin, que é um curitibano, ele conseguiu que a Anvisa dos Estados Unidos agora aceite como triagem um sistema de olhar a mirada dos olhos das crianças. Então, é a primeira vez que tem um equipamento para... A plataforma ainda não está à venda para nós, né? Não, nós não temos. Isso só tem nos Estados Unidos. Não acredito, ele é daqui Ele é um pesquisador, mora na Califórnia e bolou um sistema de ver para onde que os olhos das crianças se mexem. Então, seria para triagem, para rastreio. É rastreio, né? Rastreio. Só desconfiou. Aí ver qual é a sensibilidade, especificidade. Mas é o único exame que um dia pode ser que chegue aqui no Brasil. Mas a gente tem questionários de rastreio, questionários de triagem que são bem simples de responder, que a gente dá para o pai, para a mãe, para o dindo, para a avó. E daí, com aquele questionário, é como se fosse uma régua calibrada no mundo inteiro. Então, a gente vai... usando a informação dos familiares, daí sim suspeitar. É que daí fica um somatório de sintomas que um sintoma isolado não pode fazer o diagnóstico. Tipo assim, muitas vezes a criança vem para o consultório porque caminha na ponta dos pés. Só isso. Não quer dizer nada. Né? Então, assim, tem o que a gente chama, né, sintomas maiores, sintomas mais importantes, sintomas menores. Então, não é um sintoma que vai fazer o diagnóstico. Aí a importância do acompanhamento. Alguém está acompanhando. E, assim, importante que quem tem que, né, geralmente preenche, né, esse questionário todo é o pediatra. É o pediatra que vai estar ali analisando. Ele que faz o rastreio. Nos Estados Unidos, o pediatra usa um desses questionários e agora no Brasil saiu uma lei, o mesmo questionário esse, tem vários, tem mais de 20 questionários de triagem. Mas esse é bem conhecido dos pediatras e poderia ser usado na unidade básica para tentar fazer a triagem, né? Mas a pessoa que conhece a criança é aquela pessoa que acompanha ela ao longo do tempo, né? E aí é importante que os pais tenham um profissional que possa ajudar eles e não usem tanto o Google, senão as pessoas vão sofrer, porque... Está escrito coisas horríveis. Ontem eu atendi um pai que ele digitou as coisas que a criança tinha e saiu uma síndrome lá. E ele estava desesperado. E a criança não tinha síndrome alguma. A inteligência artificial do Google agora, ela mudou. E aí, agora tem a proposta, bota seus exames, você vai chegar a um diagnóstico. Gente, eu vou te dar outro exemplo. Que uma amiga nossa que me ligou apavorada porque tinha feito um raio-x no filho e o raio-x deu espinha bífida oculta. E aí entrou em pânico, entrou em desespero, né? Porque a criança teria espinha bífida. Eu não, mas calma, não vi nada, né? Aí eu fui ver o que era o exame, daí eu só disse para ela, não, tu esqueceste de me dizer espinha bífida oculta. Às vezes o termo um pedaço. Quando eu expliquei o que era. É bem assim, né? Mas assim, ó, o Dr. Google deixou ela apavorada. Por que fazer o diagnóstico precoce? O que muda? Tem janelas de oportunidade, né? Então, quando uma função está se estabelecendo, consolidando, por exemplo, agora está na hora de ficar em pé, agora está na hora de começar a falar, agora está na hora... Nessa época, a gente tem a oportunidade de ajudar aquela função a ficar melhor. Se passou... Então, uma plasticidade. E uma coisa importante, assim, digamos assim, o grande desenvolvimento cerebral é até os 2 anos. É quando a criança aprende a caminhar, sentar, falar, interagir, aprende a se comunicar, né? Então, assim, até os 2 anos é o máximo do desenvolvimento. Então, assim, esse período a gente tem que cuidar muito. Tem um termo que é os 1000 dias, vamos dizer, seriam 3 anos. Mas mais ou menos, os 1000 dias são
fundamentais, né? Imprescindíveis. Primeiros 1000 dias. É que tu faz o diagnóstico até os 2 anos, geralmente, né? É. E aí depois tu tem 1 ano para correr atrás. Nós temos pouco tempo, mas eu tenho ainda várias coisas que eu quero conversar com vocês, tá? Sobre o déficit de atenção, tá? Que tá tão na moda, né? Eu ia falar sobre o autismo até em adulto, que estão falando, mas isso aí não vai dar tempo da gente conversar. Vamos falar do déficit de atenção. O que vocês acham dessa questão? Assim, tem mais diagnósticos, claro, mas também as crianças estão com menos rotina, né? As crianças usam telas à noite. A rotina é bom? A rotina é uma coisa boa? Essencial. É uma coisa importante no desenvolvimento da criança? É essencial. Sono e rotina. O que é rotina? Vamos explicar aqui. Ter horário para dormir, horário para acordar, horário para alimentação. Então, assim, a criança... muitas vezes chega as crianças no consultório que vão adormecer à 1 da manhã, às 2 da manhã, porque ficaram com telas. E aí, daí vem porque não está conseguindo ter um bom desempenho na escola, né? Queixas de déficit de atenção. Então, acho que hoje em dia, talvez as crianças tenham os sintomas, né? Tenham mais sintomas do TDAH porque não tem uma rotina adequada. Então, acho que a primeira coisa a ser feito sempre é colocar a criança na rotina. A criança deve fazer esporte, né? A criança tem que ter uma coisa, o brincar, né? A leitura. Então, assim, isso é o que vai realmente desenvolver a criança. E aí, a criança que não faz isso, fica só na tela, fica mais irritada, a atenção piora. Então, assim, aí vem com a queixa do TDAH para nós. E aí a gente tem que saber, né? Diferenciar o diagnóstico disso tudo. E tem que, assim, tem critérios que são bem definidos, pessoal. Não é assim, a gente bater o olho e fechar o diagnóstico. A gente tem também questionários de triagem que a gente dá para os professores, dá para os pais, para a gente ver como a criança funciona. Porque tem algumas crianças que parecem ter TDAH em casa, vamos dizer assim, e com estranhos não tem. Sim. E não é um TDAH. São super comportadas. Porque, por definição, esses sintomas têm que estar presentes em todos os lugares. As situações. Como se fosse um rolo compressor, é igual em todos os lugares. Eu acho que uma coisa muito importante é, tipo assim, criança com 3 anos não tem TDAH ainda. Porque ela é verde, não amadureceu. Não tem como então, tu diagnosticar numa criança. O que eu tenho visto muito é a ansiedade, né? E que isso é confundido, a família ansiosa, a criança ansiosa. E a ansiedade faz cair a performance no estudo. A pessoa ansiosa não consegue guardar as coisas. Eu achei muito importante essa questão da rotina. 2 pontos relevantes que vocês falaram. Todos são mas muito relevantes, acho que para o nosso ouvinte, a rotina e brincar, né? E o exercício hoje, tu vê, a nossa geração foi uma geração que no turno inverso passava na rua, brincando com os vizinhos, correndo de bicicleta, pulando o ar, o que essas crianças estão... Inclusive o desenvolvimento muscular dessas crianças. Né? Os pais chamavam ao entardecer, vem jantar, e vem ninguém pra queria dentro. entrar, e tinha os amiguinhos. Eu sempre oriento que além do tratamento, se a criança vai ter que fazer um tratamento medicamentoso, tem que estar associado a algum esporte. Isso é verdade, porque a atividade física, quando a criança começa a suar, libera hormônios que diminuem a ansiedade. Então, antes de usar a medicação para ansiedade, faz atividade física. E uma coisa que eu vejo muito importante é a rede, né? Os pais têm que criar uma rede, tem que ter uma rede, tem que ficar amigos dos pais da escola, tem que ter, sei lá, num grupo do Rotary, no grupo da igreja, no grupo seja o que for, do futebol, uma rede para as crianças for. poderem não ficar só naquela coisa da aula, e aí eles ficam mais ansiosos, às vezes tu enchendo eles de aula, né? É pior ainda. E assim, na minha época, quando eu era criança, a gente vai ficando saudosista, mas assim, as crianças entravam na escola com 6 anos. Até os 6 anos, as crianças eram crianças, brincavam. Muito precoce, né? Agora tem criança com 2, 3 anos que querem que fique sentadinho, que fique na fila, que vá para o colégio. Então, assim, eu recebo crianças que com 3 anos com suspeita de TDAH, porque a criança é hiperativa, com 3 anos. E aí tem que ter toda uma conversa. Para explicar que não tem como não ser, porque está verde, o cérebro ainda não amadureceu. O freio de mão não está pronto. Ainda bem que a criança é bem ativa. E a última pergunta para vocês agora. Existe algumas especulações, Estados Unidos, aqui no Brasil também se falou, que se deveria abolir a escrita pela mão, usar mais a questão de telas, de ler por ali, inclusive sobre a letra cursiva, em relação a não ter mais a letra cursiva. Isso é importante no desenvolvimento neuronal da criança? Como é que é para o desenvolvimento neurológico especificamente?
toda essa parte de escrita, de leitura, como é que é isso? Com certeza, né? A- Para nós adultos, a escrita é uma das formas da gente se manter cognitivamente bem. Porque Então, mexe com imagina uma várias criança áreas com do cérebro. cérebro em desenvolvimento. Leitura é fundamental também. A inteligência, essa que a gente transmite pelas palavras, ela precisa de um alicerce que é psicomotor. Então, se a criança não brincou, não correu, não se sujou, não ralou o joelho, não escreveu, ela vai ser um edifício construído sem alicerce. Ponto. E a gente tem que cuidar dos países que têm são mais avançados, mais ricos. Então, assim, os países da Escandinávia estão abolindo os livros eletrônicos e estão fazendo voltar aos livros de papel. Porque o livro tem cheiro, tem textura e mexe com outras áreas do cérebro. E é muito mais fácil de guardar na memória o que se escreve, É. né? E o que se lê no papel. A gente pode ter um comparativo. Quando nós vamos ler um artigo, alguma coisa na tela, com papel, difícil de manter. escrevendo, anotando, a gente Guarda grava mais. com muito mais facilidade. Quanto mais a gente usar outros sentidos com aquela mesma informação, mais fácil ela guarda. Então, se tiver cheiro, bom. Se tiver textura, bom. Se tiver movimento, melhor. Porque as coisas que têm a ver com movimento, a gente guarda numa parte do cérebro que é bem antigo e isso fica que nem um carimbo. Não desaparece. Então, isso faz parte do aprendizado. Exato. Isso é E importante as coisas no que aprendizado. são faladas ou vistas, elas ficam no endereço de aluguel e não é um carimbo, é uma coisa que se esvoa e usa só um ou dois sentidos. Então, não guarda. Então, assim, por exemplo, uma aula que um professor é dinâmico, Que ele né? faz micagem, que ele faz coisas, grava, conta história. fica gravado. E tem emoção junto. E tem né? emoção A junto. emoção faz É. parte do aprendizado também, né? Exatamente, é Gente, verdade. muito boa a nossa conversa. Acho que foi muito útil. Teria muitas coisas pra gente Não conversar, deu poder tempo, ficar a noite toda. Hoje já é de noite, nós estamos gravando esse programa, né? É. Mas poderia ficar muito tempo aqui. Muito obrigada por vocês terem vindo, tá? Eu acho que o nosso público, todo mundo gostou bastante, tá? Espero que vocês compartilhem, tá? E muito obrigada por ter assistido. Obrigada a vocês dois. Querem falar Obrigado. mais Obrigada alguma pelo coisa antes convite. da gente fechar? Obrigado. Vamos matar a saudade, né? Que bom, os dois colegas. Nós somos né? colegas e somos praticamente da mesma turma, então Que estava com legal. saudade da. Muito obrigada, da doutora muito bom estar Juscelene. aqui com vocês. Só que ele virou professor, né? E ela foi pro interior, mas é a da Não, Best, não, né? Gente, muito obrigada. Tá? Obrigado. Um abraço. Espero que tenham gostado. Mais um Pediatrando. Por favor, divulguem. Uma boa noite para todos.